Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje eu tô aqui para falar sobre dois temas muito importantes e que vocês vão ver que tem uma certa correlação, por mais que inicialmente não pareça. O primeiro dos temas eu vou falar sobre o como as inteligências artificiais estão e irão impactar a vida do mundo do profissional de tecnologia. E o segundo ponto é a importância do inglês na vida do profissional. Antes de mais nada, considere compartilhar esse vídeo com seus amigos, considere deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações para que você receba todas as atualizações de vídeos e vamos para a vinheta. Bom, pessoal, é claro, né, que o inglês ele é muito importante para o dia a dia do profissional de tecnologia. Eu acho que todo profissional de tecnologia já sabe isso, mas para aqueles que estão entrando agora no mercado ou estão começando a estudar sobre tecnologia, entendam que o inglês é extremamente importante e eu explico o porquê. O inglês é a língua falada, né, ou estudada no mundo inteiro. Quando a gente está falando de tecnologia, boa parte do conhecimento publicado, do conhecimento gerado, ele está em língua inglesa. Principalmente para quem é falante de português, como nós brasileiros, é muito difícil você encontrar conteúdo de qualidade sobre tecnologia em língua portuguesa. É praticamente impossível você encontrar bons conteúdos, né, produzidos em língua portuguesa. O que você consegue fazer, enfim, em várias páginas ali, né, é conseguir traduzir o conteúdo que está em inglês para um conteúdo em português. Porém, isso ainda assim traz algumas dificuldades. Primeiro de semântica, né? E depois da forma como a linguagem de programação, por exemplo, ou aquele conhecimento técnico, ele é disseminado ao redor do mundo. Então, é de extrema importância que você conheça, ou pelo menos compreenda o idioma inglês para que você consuma cada vez mais conteúdos de qualidade no mundo de tecnologia, até porque os principais fóruns são discutidos em inglês, então qualquer dúvida que você tenha e queira fazer em um fórum que alguém não tenha feito ainda, você vai ter que fazer em inglês para que você tenha uma resposta de qualidade, você vai ter que entender o que as pessoas estão escrevendo ali naqueles fóruns, né? Boa parte das certificações das principais empresas de tecnologia, as certificações são feitas em inglês, então muito provavelmente você não vai conseguir encontrar ou tirar uma certificação onde a avaliação ela é feita em português. Né? Um exemplo disso são os clouds, Google Cloud, AWS, Microsoft. Boa parte dessas certificações, para você conseguir tirar elas, você precisa realizar uma prova em inglês. Para realizar uma prova em inglês, obviamente, que não basta você ter o conhecimento técnico, né, sobre aquele determinado tema, mas você também precisa saber falar, na verdade nem falar, né, você saber ler, você saber compreender um texto em inglês. Então, para o mundo de tecnologia, como boa parte do conhecimento não é produzido em língua portuguesa, porque as principais empresas, né, são empresas globais, os principais profissionais de tecnologia estão, sim, distribuídos ali nas principais capitais de tecnologia, né, Estados Unidos, por exemplo. Mas também a gente tem uma grande migração, né, de profissionais de tecnologia vindo da Ásia, né? Então a gente tem indianos, chineses, enfim, pessoas que vêm da Ásia, que têm um conhecimento bastante robusto, né? Eles têm um conhecimento amplo ali sobre tecnologia e vêm trabalhar ali nas grandes companhias de tecnologia. E a língua, obviamente, que eles usam não é o chinês, né? Não é o hindu, não é ali línguas asiáticas, são a língua inglesa, porque é a língua amplamente disseminada no mundo, né? É a língua global. Então, exatamente por isso que é tão importante no mundo de tecnologia que você tenha o conhecimento, né, de inglês. Além disso, e aí isso conversa muito com o que eu vou falar na sequência, boa parte das inteligências artificiais, elas foram treinadas com informações em inglês, porque obviamente boa parte da informação produzida, ela foi produzida em inglês. Então o conteúdo em que essas inteligências artificiais aprenderam, né, de língua portuguesa é praticamente irrisório.
né? Então, o volume de conhecimento que eles aprenderam em língua portuguesa é muito pequeno. O que essas inteligências artificiais têm a capacidade de fazer, de novo, é aquilo que eu tinha comentado anteriormente, é traduzir esse conteúdo, ou seja, converter de uma língua para uma outra língua. Então, você pode, sim, em algumas dessas inteligências artificiais, conversar utilizando a língua portuguesa, porém, geralmente, essa língua portuguesa é uma língua portuguesa que ele não aprendeu em língua portuguesa, ele está somente traduzindo a informação de inglês para português, né, que é exatamente aquilo que você faria ali nos principais fóruns. Porém, ainda assim, existem algumas questões ali semânticas, existem algumas questões de contextualização que não é tão fácil de você entender e correlacionar e simplesmente traduzir. Então, muitas vezes você fica limitado, né, por não conhecer a língua inglesa. Além disso, existem vários modelos que simplesmente não respondem em língua portuguesa. Ou seja, ele não tem nem a capacidade de fazer a tradução. Ele aprendeu em língua inglesa e ele compartilha todo o conhecimento dele em língua inglesa. Até porque boa parte dos modelos, né, não esses modelos mais famosos, mas modelos que têm uma capacidade mais especialista, eles não foram treinados em bases de língua portuguesa e nem tem esse volume todo de pessoas consumindo a informação dele em língua portuguesa, e por isso não faz tanto sentido assim eu gastar o tempo do meu modelo traduzindo, né? Então, sim, alguns dos grandes modelos como o ChatGPT, o Google Bard, eles vão ter essa conectividade ali para conversar com você em língua portuguesa, porém a qualidade das respostas em língua inglesa com certeza vão ser superiores, né? E isso cada vez mais vai se tornar comum. Então, iniciando essa correlação aí do primeiro tema com o segundo tema, né? Como as inteligências artificiais elas impactam e irão impactar a vida do mundo ali, né? De tecnologia. Hoje, a inteligência artificial ela já funciona como um grande assistente, né, do profissional de tecnologia. Então, hoje, se você não utiliza a inteligência artificial, o ChatGPT, o Google Bard, o Claude, e as generativas de texto, né, que tem a capacidade de geração ou consulta de código, né, seja em qualquer linguagem de programação, você é um profissional que já está ficando ultrapassado. Porque essas ferramentas, elas garantem uma produtividade maior, não quer dizer que elas vão fazer o trabalho por você, tá? Muitas pessoas têm se preocupado, inclusive, com esse fator de que as inteligências artificiais estão substituindo o profissional ou que se sentem mal por estar utilizando a ferramenta, né, como um auxiliar para escrever código, para construir sistemas. E, no final das contas, hoje, as inteligências artificiais são ferramentas de trabalho necessárias para melhorar a produtividade, né, durante o seu dia a dia. E além de melhorar a produtividade, ela auxilia muito a você a buscar informações, a estudar, pedir para que aquela inteligência ela comente um determinado código, explique o que acontece em uma determinada função. Então ela acelera muito o processo. Então não se sinta mal em utilizar isso como uma ferramenta de trabalho e não entenda que essa ferramenta hoje tem a capacidade de te substituir. Porque no final das contas, o desenvolvimento de software, né, o mundo de tecnologia, análise de dados, ciência de dados, construção de modelos, construção de dashboards, tudo isso, hoje ainda assim, precisa desse feeling humano, né, principalmente para entender como o negócio funciona, para adaptar a informação, para fazer deploy de modelo. Então, boa parte do processo ainda é feito por um desenvolvedor. 95% do processo é feito por um desenvolvedor. O que a inteligência artificial está trazendo é 5% de ganho que está relacionado a performance e qualidade. Ela já auxilia nisso. Para o futuro, para os próximos passos, né, como essa inteligência artificial vai impactar o mundo de tecnologia, é muito difícil falar a longo prazo, mas a curto prazo, uma coisa que a gente vai passar a ver é a inteligência artificial se conectando com algumas ações, né, ou seja, criando plugins ali com algumas ações e fazendo atividades do dia a dia do desenvolvedor, em que o desenvolvedor não vai precisar mais ter tantas ações. Por exemplo,
teste de aplicações, envios de comunicações, todo esse tipo de coisa assim mais básica, né? Que não demanda tanto aquele conhecimento aprofundado do negócio, ou coisas do tipo. Coisas que a gente já consegue automatizar hoje, né? Provavelmente a inteligência artificial ela vai ter a capacidade de automatizar para a gente, né? Então, por meio de plugins, se conectar, né, com a sua própria aplicação, que foi desenvolvida em uma determinada linguagem, performar testes, identificar, né, falhas, identificar pontos de melhora, fazer algumas ações mais simples, né? Obviamente que quando a gente fala em criar plugins das inteligências artificiais com ferramentas, a gente começa a ultrapassar ali uma barreira que ainda precisa muito ser discutida, né? Que é onde a inteligência artificial pode chegar. Então, por isso que é muito difícil hoje dizer a longo prazo, né, o que pode acontecer, porque o desenvolvimento da inteligência artificial tem acontecido com uma velocidade muito alta, e também a gente tem a questão das regulamentações, né? Alguns países já começaram a discutir sobre as regulamentações das inteligências artificiais, o que elas poderão e o que elas não poderão fazer, né? E, obviamente, isso pode limitar ou desacelerar esse processo. Então, é muito difícil falar qual que é o próximo passo, né, da inteligência artificial a longo prazo. Mas a curto prazo, com certeza, algumas atividades mais simples, né? Execução de atividades simples, plugins com aplicações já conhecidas, né? E o que já vem acontecendo hoje, né? Aumentar a qualidade da otimização de código, de identificação de código, a reescrever códigos em linguagens antigas para linguagens mais modernas, é uma coisa que eu acredito que a inteligência artificial vai ter a capacidade em breve de fazer, né? Obviamente que isso precisa do monitoramento e supervisão humana para garantir que todos os processos continuam funcionando exatamente da mesma forma, né? Então, eu não vejo hoje que a inteligência artificial vai ter, com um curto período de tempo, a capacidade de simplesmente substituir esse profissional, porque boa parte do que o profissional de tecnologia, como um todo, né, todos os profissionais de tecnologia fazem, não tem ainda nada ou nenhuma inteligência artificial que possa substituir, né? Pelo menos com o que elas fazem hoje e com o que prevê-se que elas façam, né, nos próximos anos, né? Então, ali é o que eu comentei, 95% ali do esforço do dia a dia de tecnologia, a inteligência artificial ainda não consegue substituir, né? Ou ela não consegue ajudar, né? Então, só 5% ali, talvez até um pouco mais, mas depende muito da pessoa, né? Da forma como ela consegue utilizar. Hoje ainda não tem esse impacto direto, né? Hoje a gente ainda tem uma dependência grande da forma como a pergunta é feita para a inteligência artificial também, né? Que é o que a gente chama de engenharia de prompt, né? Então, a forma como eu questiono uma determinada inteligência artificial para que ela me responda com uma determinada ação, ou com passo a passo do que eu preciso fazer, ou com um código reescrito, ainda importa muito, né? Então, essa interface humana ela ainda é muito importante, e essa é uma área de estudo, né? Engenharia de prompt é uma área de estudo que possivelmente vai fazer parte ali do cotidiano de todos os profissionais de tecnologia. Então, se você quiser se adiantar, né, e se destacar, né, nesse momento ali de outros profissionais, aprimore as suas capacidades de fazer perguntas para a inteligência artificial, que é o que a gente chama ali de engenharia de prompt, né? Como eu faço uma pergunta ou como eu escrevo o meu prompt para que a minha inteligência artificial responda da melhor forma possível. Estudem isso porque é extremamente relevante, né? E, obviamente, isso vai te ajudar no seu dia a dia a fazer com que você seja uma pessoa ali mais produtiva, né? Então, bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de ativar as notificações. E até a próxima.